E aí galera, tudo certo? Bem-vindo ao canal Melhor do Mundo, trazendo pra vocês aqui ó, um pedido especial aqui ó. Vamos estar conferindo aqui do canal Projeto Corneta, piores e melhores filmes baseados em jogos de videogame. Ih rapaz, quando o videogame vai pros filmes, será que deu bom? A gente tem algumas resquícios aí, mas há controvérsias, calma aí. Galera, não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal, bora aí, vídeo todo dia e prestigiar aqui o nosso amigo agora que estamos conhecendo, não conhecia até então, Projeto Corneta. Já vamos se inscrever aqui, dar like no vídeo que foi pedido e bora assistir. Vamos aqui ó no play. E aí pessoal, beleza? Aqui é o Matheus e cara, estamos começando mais um Piores e Melhores aqui no Projeto Corneta e... Quem que colocou essa qualidade 16 bits aqui nesse vídeo? Pessoal? Nova geração de videogames, né? Qualidade 4K. Ah, peraí. Pega a referência dos agora videogames sim, estamos antigos. dignos de fazer uma lista das piores e das melhores adaptações de jogos e videogames, né? Se tem videogame envolve tudo, então dá pra falar aqui nessa lista especial do Projeto Corneta. Baseado, obviamente, na opinião de quem? De Albert Einstein. Na minha opinião, entendeu? Porque claro, esse canal né? é meu. Daí é na minha opinião, entendeu? Não é a sua opinião. Se você não concorda, tem uma opinião diferente, cara, tranquilo, relaxa, entendeu? A gente tá aqui pra compartilhar opiniões, tá? Não é pra ver isso quem aí. Tá certo e quem tá errado, não tem nada a ver com isso. O negócio é fazer um negócio descontraído, uma conversa, como se estivesse conversando com outra pessoa, um amigo. 50 adaptações aí de games pra cinema, sem contar as que estão lançando ainda. É tanta produção, cara, que não dava pra colocar todos aqui. Então por esse motivo que eu fiz um top 12 aqui no Projeto Corneta. E pra gente falar de outras adaptações que não entraram nessa lista, cara, o principal que você tem que fazer é deixar o like e comentar dizendo que você quer a parte 2 desse vídeo, tá? Comenta agora já, porque se você esperar até o final você vai esquecer, então já comenta, me pede aqui, tá? Interaja no Projeto Corneta, porque assim você sempre recebe os novos vídeos, sem esquecer, obviamente, de ativar o sininho, tá? É importante te lembrar de fazer isso aí. E o último aviso aí, antes da gente entrar no mundo dos games aqui no Projeto Corneta, quando eu falar de um filme, e esse filme, sei lá, tem 2, 3 continuações, eu tô falando da saga em geral, tá? Pra gente conseguir falar e avaliar a saga dele inteira, fechou? Então, quadrado, triângulo, bolinha X, L1, L1. Bora! Super Mario Bros. O filme de 1993. Creio que eu aqui, quanto você, quanto seu vizinho, a sua tia, as pessoas que nem você conhece, concordam que Super Mario Bros. É a pior adaptação de um filme baseado em um jogo. Tá, assim ó, dá pra gente levar em consideração o que meu pai adora esse filme. Era bem difícil ter uma adaptação de jogo, sabe, cara? Tava começando, o mercado de cinemas baseado em videogame tava se iniciando ali. Adora esse filme. Eu falei esse jogo, esse filme. Eles queriam assistir. Esse filme. E Hollywood sabia produzir. Mas a gente acaba descobrindo que Mario não era o que a gente tava querendo consumir naquele momento. E nem agora, né? Porque assim, também dá pra entender, né, um pouco do lado da produção. Que quis criar uma história pro Mario, porque pra você que jogou os primeiros jogos, não tinha história, sabe? Você é o Mario e você tem que salvar a Princesa Peach e tem que lutar contra o Bowser. Mas agora inventar uma história onde um meteoro colidiu com a Terra e criou uma realidade alternativa, daí não dá, né? Porque, cara, é normal você inventar histórias quando você vai adaptar um jogo. Agora o problema é quando você inventa uma história porcaria, entendeu? Aí não dá. Eles descaracterizaram todo o vilão do Mario, o Bowser, que é aquela tartaruga dinossauresca. O que esse maluco aí tem a ver com o Bowser? Também tem o Luigi, cara. Cadê o bigode do Luigi? A bigode de Mario e Luigi é a marca o Luigi não tinha. Não tem isso, entendeu? O Toad, cara. Que Toad é aquele, sabe? Uma pessoa qualquer e no jogo ele é um baixinho. Tem um cogumelo na cabeça, cara. Isso aqui que é pior. Sabe aqueles bichinhos que a gente pisa no Mario, os Gumpas, quando a gente tá passando de fase? Uns caras com uma cabeça redonda pequena. Isso aqui é muito tosco a maneira quando eles aparecem. Eles têm uma cabecinha desse tamanho num corpo de um dinossauro desse tamanho, cara. Qual que é o sentido disso? O que isso são pessoas que vão levadas por uma máquina e são transformados. Entendeu? Que referência é essa?
Quando que eu vou olhar pra aquele bicho e dizer que é um Goomba do Mario? Parece que é um dinossauro que foi malhar na academia. Esqueceu de malhar a cabeça. E não dá pra comentar detalhadamente. Malhar a cabeça é boa! Filme. Eu queria falar sobre ele em um vídeo especial do terrível filme perdido, que é o quadro que a gente tem aqui no Projeto Corneta. Se você ainda não viu esse quadro, a gente já fez os 2 vídeos que estão muito legais. Clica aqui no cardzinho, confere depois. E se você ia curtir um vídeo exclusivo sobre essa... Se não sei a palavra que eu posso usar pra definir esse filme do Mario, deixa aqui, só deixar nos comentários e aí eu faço em breve, tá? Pô, meu pai via direto, que é gravado em fita cassete. Talvez você nem saiba que existe o filme do Tekken, né? Tudo bem, normal, sabe? Esse eu não vi. Foi muito divulgado. Ele também, quando chegou aqui no Brasil, já que ele é um filme japonês, veio direto pra DVD, sabe? Blu-ray e plataformas digitais, ou seja, não chegou nos cinemas e ele não ficou tão popular. E o primeiro filme do Tekken, que foi lançado em 2010, segue a pegada da história do game. O Jin Kazama, que é o personagem principal, se classifica pra receber o prêmio e também pra vingar a morte da mãe dele. Ou seja, cara, é um filme de luta, mas é um filme de luta bem legal, sabe? As lutas são boas, a trilha sonora é boa, os atores também são legais, não é a melhor atuação do mundo, mas é bom, sabe? O filme é divertido, eu me diverti, tenho certeza que quem gosta de Tekken também se divertiu. Só que eu não sei o que aconteceu na cabeça da produção do filme de fazer uma sequência que não tem porcaria nenhuma a ver com o primeiro Tekken. Eles mudaram o elenco inteiro, tá? Eles não continuaram a história do primeiro filme. Por quê? Não me pergunte por quê. Faz Tekken, uma nova história. Dando a entender que trabalha com outros poderia ter uma personagens. sequência. Não, Abesso, vamos fazer uma sequência nada a ver, né? Nada com nada. Pra você ter uma noção, os reviews desse filme na internet são piores que os reviews do filme do Mario. E eu juro que se não tivesse Tekken 1, o filme do Tekken 1, cara, esse filme não se salvava, entendeu? Porque esse filme é uma porcaria. E a única coisa que as pessoas elogiam são as lutas, sabe? Eu vou olhar um filme pra ver só luta, então olha MMA, cara, sei lá, sabe? Não quero ver, eu quero história. Quero o jogo que eu curto ali. É uma pena mesmo. Pois é, esse de jogo tu quer ver referências no jogo. Filme, né? A franquia Street Fighter, de 1994. Bison Magricelo, Jean-Claude Van Um Damme. ano depois que o filme do Mario chegou nas telonas, Street Fighter vinha pra mostrar o contrário do que o Mario fez, sabe? Não veio pra mostrar que filme de jogo é bom sim, que não é só joguinho de criança não. Só que não deu certo. Até porque esse filme na época só fez sucesso não porque ele era bom, mas porque ele era com um ator muito renomado na época, o Van Damme. E a culpa nem é do diretor também, sabe? É da empresa que queria que tivesse um monte de coisa no filme que não era necessário ter. Botou um Bison Magricelo, parecia um Mr. Bean. Só porque ele ia chamar público, sendo que no jogo o personagem que ele interpreta nem é principal. O Guile que ele interpreta é um personagem americano, enquanto o Street Fighter é um jogo de luta de rua, como o próprio nome já diz. Os personagens principais, que são o Ryu e a Chun-Li, cadê eles, cara? São personagens coadjuvantes, não fazem diferença nenhuma pra história. Cara, não tem nem o Hadouken nesse filme. Não tem, olha ali, ó, não tem Hadouken, cara. O que faz o Street Fighter ser conhecido é o Hadouken. É o Hadouken! Gênero luta, sabe? Tipo o Tekken que eu falei, ele ainda tem as lutas. O Street Fighter parece que é um filme de guerra, entende? E pra piorar, anos depois, em vez deles fazerem um filme novo e bom, em 2009, quando eles lançaram o Street Fighter, a lenda de Chun-Li, os caras podiam ter feito, não, a gente fez errado lá nos anos 90 agora. Vamos fazer um filme bom, entendeu? Que as pessoas vão querer ver, vai ter luta, vai ter coisa nenhuma, cara, não tem, entendeu? É um filme, quando tem luta, é uma luta mal coreografada, sabe? Parece que a equipe de produção só fez um filme pra ser um filme de Street Fighter, sabe? A gente tem que lembrar as pessoas que isso existe. Mas faz o jogo, né? Não tem sentido você fazer um filme que vai ser pior do que que foi antes, sabe? E a maior prova é que o primeiro Street Fighter só fez sucesso por causa do Van Damme é que esse 2 aí ninguém conhece. Aposto que você nunca tinha ouvido falar do Street Fighter 2. A franquia Silent Hill, de 2006. É a mesma coisa que eu falei antes do Tekken, né? O primeiro filme é muito bom. O terror em Silent Hill é um filme que é realmente apavorante, sabe? Eu lembro que quando eu era pequeno e assisti o terror em Silent Hill, eu fiquei com medo, sabe, cara? Eu pensei, cara, será que existe mesmo uma cidade que você entra e aí você não consegue sair, e aí você tá, tipo, em um mundo que é uma outra dimensão
que é tipo um mundo espiritual. Será que existe isso mesmo? E eu nem conheci o jogo direito na época, sabe? Foi o filme que me fez conhecer o jogo. E depois que eu joguei o jogo, eu percebi que tinham muitos elementos do filme presentes no jogo, né? No caso, ao contrário. O jogo do Silent Hill é um jogo de terror e o filme não tenta ser outra coisa. Inclusive, a história do primeiro game é muito parecida com a do primeiro filme, sabe? Um pai tem uma filha que tem uma conexão muito grande com uma cidade de Silent Hill e aí ela quer ir pra lá. É uma boa adaptação num jogo, sabe? Mesmo que não seja, nossa, a história mais fiel de todas. Como filme, ele funciona muito bem. Mas não é desse filme que eu tô falando. A continuação dele, chamada de Silent Hill Revelação, que lançou em 2013. Ele é uma continuação, só que ao mesmo tempo ele não é uma continuação, porque tem novos personagens ali, apesar de elementos do primeiro filme se fazerem presentes. E o pior é que o primeiro filme, assim, ele foi bom, sabe? Não é nem um filme que foi mal na bilheteria, ele foi bem, fez 100 milhões em bilheteria. E os fãs queriam uma continuação, sabe? Pô, não, legal, aquele filme de terror, eu acho que vão continuar a história ali. Que nada, vão nada. Sabe o que eles fizeram? Eles deixaram o lance de terror pro lado e fizeram um filme de ação, cara, cheio de efeito especial. Não, sabe o que é o mais ridículo de tudo isso, cara? Que me deixa brabo mesmo, de verdade chateado, porque eu gostei do primeiro Silent Hill. É que o Silent Hill Revelação, o nome é Silent Hill em 3D. Eles dão destaque pro 3D, por quê? Porque nessa época estavam se fazendo vários filmes de terror em 3D. Então, tipo, era meio que popular, sabe? Ah, tem que ter um filme de terror aí pra agradar os jovens que querem ver terror 3D no cinema, né? O que aí? Premonição em 3D, Piranha em 3D, o Massacre da Serra Elétrica em 3D. Cara, tudo era 3D naquela época, sabe? Então, ver Silent Hill em 3D pro pessoal era, nossa, que maneiro. E só isso que era maneiro, sabe? Porque depois que sai do cinema, o que tem de maneiro no filme? E é um efeito especial porco, cara. Os jogos têm gráficos mais reais que os efeitos especiais. Cara, eu me pergunto quem que eles quiseram agradar fazendo esse filme, sabe? O público do jogo que não foi, porque o público do jogo ia se agradar com o primeiro. E o público que gostou do filme não ia se agradar com o segundo. Por quê? Porque gostou do primeiro também. Então, eles basicamente fizeram esse filme pra moleque que quer ir no cinema assistir filme 3D, sai de cinema e não tá nem aí porque ele viu. Max Payne, de 2008. Qual que é esse? O filme do Max Payne não é o maior exemplo de uma adaptação ruim de um jogo. Exatamente por esse motivo que ele tá nessa posição aqui mais acima dos anteriores. Mas também não significa que ele seja excelente, nem que ele seja um completo lixo. A verdade é que, na minha opinião, é bem difícil você adaptar um jogo da Rockstar, sabe? Por quê? Porque a Rockstar, ela se apega muito nos detalhes das coisas e também, não só na história, mas em todo o ambiente, sabe? Eu não imagino um filme do GTA. Pra mim, GTA é um jogo que funciona só nos videogames. Assim como Red Dead Redemption, sabe? Se você vai fazer alguma história disso, não pode ser pensada única e exclusivamente como um filme. Tem que ser pensado como uma série de TV ou uma saga, entende? Porque, cara, é muita história, você não vai conseguir entregar aquilo em 1 hora e pouquinho de filme. Não dá. E o jogo do Max Payne ganhou o coração de muita gente justamente porque a história dele era boa, sabe? É um pai que teve a família assassinada, busca vingança, e o brasileiro criou um carinho muito grande por esse game, porque surgiu aí, anos depois, uma versão dublada que virou um clássico do game. E não só isso, como também o terceiro jogo se passa no Brasil, sabe? Então a gente se sente em casa jogando Max Payne. E talvez seja por isso que o filme não é a adaptação que um fã espera daquele jogo ali. É até um pouco triste saber, eu tava lendo algumas notícias pra entender o que rolou na produção do filme. E o ator principal, o Mark Wahlberg, falou que ele não jogou o jogo, entendeu? Que ele não precisava jogar o jogo pra entender o Max Payne. Jamais jogará! Sabe, tipo, você interpretar o Joel do The Last of Us e não jogar o jogo, não entender, sabe, só ler o roteiro, cara, não é só isso. Você tá fazendo parte de um filme que depende do público do jogo. Se o público do jogo não gostar, ninguém vai assistir. Você não tá interpretando qualquer personagem, você tá interpretando o Max Payne, que tem uma série de jogos. Sim. E eu acredito que Max Payne... Quem quer ser super-herói aí tem que ler um pouco dos quadrinhos, né? Difícil de se produzir, sabe? Tem que saber o que o personagem faz. E nem a edição do filme entrega o que o jogo entrega, sabe? A tela dividida, os pensamentos do personagem, ação em câmera lenta, não tem isso no filme. Parece que é só um filme com o nome Max Payne. Me deixou decepcionado, sabe? A saga Resident Evil, de 2002. Qual? A saga Resident Evil sempre foi uma grande divisora de águas no mundo dos filmes e dos games, tá? Porque tem gente que odeia os filmes, tem gente que ama, tem gente que odeia os jogos e tem gente que ama. Eu descobri que dá pra você amar e odiar essa saga ao mesmo tempo. Eu sempre fui fã dos jogos do Resident Evil, principalmente o terceiro, o quarto e o quinto, que são os meus favoritos, até porque eu fiz parte dessa geração aí dos novos jogos, e não que eu não goste dos antigos, mas esses aí foram os que mais me prenderam. E cada um tem uma pegada, sabe? E o mesmo acontece com os filmes, sabe? Tem filme que não é terror,
zoa, tem filme que e conta com inúmeras diferenças dos jogos, sabe? Tipo a Mila Jovovich, que interpreta a Alice, nunca apareceu nos games do Resident Evil. O primeiro filme é bem puxado pro terror, ele é muito divertido de assistir, talvez não hoje, mas assistir antigamente ele dava um medinho, sabe? Era legal. Só que depois que o primeiro filme lançou o segundo. E o segundo mudou completamente o foco do filme, sabe? O primeiro era terror, o segundo virou mais uma ação, com referências pra agradar as pessoas que gostavam dos jogos. Aí lançou o Resident Evil 3, a extinção, mudou de novo, agora é terror. Quarto, ah não, esse aqui é terror com ação. Aí eles vão mudando isso e aquilo e parece que o filme é uma mistureba pra agradar todo mundo. A verdade é que o Resident Evil não é uma saga ruim, ela é uma saga boa, mas tem filmes nela que não são filmes que são só ok, sabe? Foram feitos não pra agradar quem gostou dos filmes, mas pra quem gostou dos jogos. Só que a grande verdade é que a pessoa que não gostou do primeiro filme dificilmente vai gostar do segundo. Já a pessoa que gostou do primeiro filme, se você manter a pegada, vai gostar do segundo e do terceiro. São mídias diferentes que podem ser trabalhadas de formas diferentes. A história não precisa ser 100% fiel com todos os personagens. A gente tem aí os filmes do Resident Evil em animação 3D que já agradam o público que prefere lá os personagens dos jogos. É óbvio que poderia ser completamente diferente, mas Resident Evil é bom e é ruim ao mesmo tempo. A franquia Angry Birds de 2016. Ah, pronto, né? Que ponto chegamos, né? Joguinho de celular que não tem história nenhuma virando uma franquia de filmes no cinema. É tipo você fazer um filme do Temple Run. Como que isso pode dar certo? Não é que pode? Não é que o Angry Birds ficou bom? Angry Birds que é uma das melhores animações da Sony Pictures, inclusive. E acredito também que seja uma das melhores animações baseadas em jogos. É porque não temos muitas aí, mas mesmo assim se tivéssemos, essa aí já sai na frente. Eu sinceramente acho bem esquisito alguns filmes quererem adaptar um jogo para um live action, sabe? Não que dê errado, pode dar muito certo, mas Angry Birds eu acredito que não. Sabe o que eles iam fazer? Ia ser um bando de pássaro 3D na cidade destruindo prédio? Eu acho que tem que ficar na animação mesmo, sabe? A animação ela não se leva a sério. Isso é divertido, sabe? Ela não respeita as leis da física, aquele filme de cachorro. Que é um monte de passarinho que não sabe voar. Parecendo que tá falando, mas é a voz do dublador por trás. O filme é engraçado, ele é divertido, e ele também não é só um filme que agrada o público infantil. Não importa a idade que você vai estar assistindo, você vai gostar. Porque é divertido, ele é engraçado, ele tem boas piadas. Tanto que ele ganhou aí o Angry Birds 2 recentemente, que também é legal, que também é bom. E muito provavelmente vai ganhar um terceiro filme, sabe? O jogo tem história pra contar, é uma história inventada. Mas é uma história baseada num jogo que é legal que o carinha história, é da cara. Adaptar de uma forma que um dia de fúria. Game. Isso que torna ele bom. Need for Speed, de 2014. Cara, é bem difícil mesmo adaptar um game de corrida que é conhecido exclusivamente por ter só corridas. Need for Speed não é que nem GTA, que você entra e sai do carro. Não, cara, é um jogo de corrida, sabe? É você tunando seu carro, é você fugindo da polícia. Então, qualquer história que você inventar, os fãs já vão achar um pouco estranho, sabe? Tipo, isso não tem no jogo. Mas não é que deu pra criar uma história legal pro filme de 2014? A gente tem no elenco o Aaron Paul, que é um ótimo ator, né? Ele fez Breaking Bad. Ele faz referência a vários jogos da série do Need for Speed. Eu que sou fã, senti mega referência ali a um game que é muito famoso deles, que é o Most Wanted, que é um jogo onde você tem que fugir da polícia. Ou o Need for Speed Carbon, o Underground, sabe, de rachas na rua. É óbvio que o filme não vai ser só corrida, sabe, os caras dentro do carro dirigindo ali, pá, não é isso. Tem que ter história, tem que ter desenvolvimento. E como o jogo não tem, uma história aqui foi criada. Além de que o protagonista é muito bom, sabe, depois que o Tobey Marshall presencia o acidente do amigo dele, é injustiçado, ele quer provar pra todo mundo que não foi ele que cometeu aquele acidente. E não só isso, o filme tem cenas boas de ação que não tornam aquilo impossível. Sabe quando você tá assistindo aí um filme e pensa, cara, não tem como fazer isso, é um filme, sabe, te tira da realidade? O Need for Speed não, sabe, você olha e pensa, não teria como fazer isso na vida real. É isso que faz o filme bom e verdadeiro. Pena que nunca teve uma continuação. O Príncipe da Pérsia, às vezes é bom que não tem. 2010. Deixa ganhando. Baseado no game Prince of Persia de 2003, o príncipe precisa quebrar a maldição esse joguinho que transformou era bom. todo mundo no castelo em inimigos de areia. Justamente por causa das areias do tempo, que são aquelas areias que permitem ele voltar no tempo quando ele aperta a adaga. Já o filme de 2010 tem no elenco Jake Gyllenhaal, que é um ator muito conhecido, muito famoso. Porém a história é um pouco diferente, até mesmo para criar um mistério e um motivo para ele voltar no tempo. Aqui ele é acusado de assassinar o rei, que é o pai dele, o pai adotivo,
motivo, já que o príncipe foi adotado quando pequeno e ele precisa fugir do castelo. Na fuga dele, ele descobre que a adaga que ele tem em mãos é capaz de voltar no tempo e assim talvez provar a inocência dele. Na minha humilde opinião aí, quem jogou o jogo do Príncipe da Pérsia não tem como se decepcionar com o filme, porque ele faz jus ao jogo, sabe? Uma alteraçãozinha ali ou outra, beleza, mas faz jus. Claro que ele tem elementos diferentes, mas faz referências a várias coisas, sabe? Como por exemplo, o jogo é basicamente um parkour, onde você tem que escalar o castelo, fazer isso e aquilo. Aqui a gente tem essas escaladas, tem luta contra os inimigos, mas tem a história principal. E é isso que torna o filme interessante. Porque o personagem poder voltar no tempo com uma adaga e se arriscar a voltar pro lugar onde o crime aconteceu pra provar a inocência dele, sendo que ele pode perder a adaga e não conseguir mais voltar no tempo porque as areias do tempo estão acabando, fazem você investir o seu tempo naquele filme, sabe? Tipo, só por que ele é inocente? Quem que fez isso com ele? Dá pra se divertir tanto jogando o jogo do Príncipe da Pérsia, quanto assistindo o filme. São duas obras incríveis e pra mim é sim uma das melhores adaptações de videogames já feita. Sonic, de 2020. Sonic tá aí como o melhor exemplo de que o poder do fã tem influência sobre uma adaptação. Porque lembra quando saiu as primeiras imagens do Sonic lá, onde ele tava todo esquisitão, aquele CGI que não tinha nada a ver com o personagem? Aí os fãs sentaram um pau na direção, dizendo que não iam olhar o filme de jeito nenhum. E os caras refizeram o filme, né? Fizeram, na verdade, o personagem pra que a gente fosse assistir no cinema, sabe? Eles estavam preocupados com a gente, porque, tipo, eles podiam simplesmente, o problema é seu. Mas não, entendeu? Os produtores e diretores estavam preocupados com o que os fãs do game iam achar. E isso é o mais importante, cara. E você percebe o carinho que a produção teve ao fazer esse filme, sabe? Porque eles trabalharam dobrado pra remodificar todo o rosto e o corpo do Sonic. Quem dirigiu foi o Jeff Fowler. E você claramente percebe que ele é um fã dos games, porque tá cheio de referências aqui, sabe? O som dos anéis do Sonic e até mesmo a ansiedade que ele tava sofrendo com medo de que a segunda versão também não agradasse os fãs. Porque, cara, se o filme dá errado, sabe, o que ele vai fazer? Ele tem que agradar a gente. Até mesmo o Jim Carrey falou que ele topou participar do filme como Robotnik justamente porque a filha dele, quando era pequena, gostava dos jogos do Sonic. Ou seja, são fãs trabalhando na produção. São pessoas que entendem da história. São boas referências. É um filme feito pra fã, mas não só pra fã, pra quem também quer conhecer o Sonic. E é por isso que muita gente considera Sonic como uma das melhores adaptações feitas até hoje. Respeita os fãs, tem boas referências e fãs trabalhando pra agradar outros fãs. Eu não sabia desse lance do Jim Carrey por causa da filha. Pikachu, de 2019. Legal. Adaptar anime é a coisa mais difícil de se fazer, né? Porque olha aí Dragon Ball e Death Note, vê se deu certo, cara, não deu, né? É difícil. Mas tem live Agora, action adaptar de Death Note. É complicado também. Sem A equipe de produção aqui aquele do ruinzão Pikachu lá. foi bem esperto. Eles não adaptaram Deus do o anime Japão. Pokémon, eles adaptaram o jogo do Detetive Pikachu. Porque antes do Pokémon ser anime, ele também era um jogo. E esse é o grande acerto do Detetive Pikachu. Ele não tenta ser uma coisa que ele não é. Ele não tenta ser a história do anime, do Ash Ketchum. Ele é um mundo novo, é uma história nova. De como seria o nosso planeta se os Pokémon dominassem tudo? E ele também ainda brinca com toda a pegada de mistério, sabe? Do pai do protagonista tá desaparecido, dele ser o único que consegue conversar com o Pikachu. E tá cheio de referências, sabe? Cara, referência é o que os fãs piram, sabe? Não precisa ser a história original ali do Pokémon. Desde que eu vejo o Magikarp se tornando Gyarados, cara, nossa, que legal eu vi isso no cinema. Sabe, você não precisa fazer a história da Misty ali, do Brock, do Ash. Não! Faça referência, crie algo original. E esse filme é muito bom nisso. Aquela referência do Mewtwo, que lembra demais o primeiro filme do Pokémon dos anos 90. Verdade. Cara, tá entendendo? É exatamente Verdade. isso que os fãs estão procurando. Referências, histórias originais, boas adaptações, efeitos especiais bons e fãs que sabem fazer filmes pra fãs. Porque claramente quem produziu é fã de Pokémon, sabe? Não tem como você produzir algo assim Bato, se olha, você não cada conhece Pokémon nada fica, desse universo. É bom olhar pra adaptação do Pikachu e perceber que dá pra fazer boas adaptações de jogos e animes ao mesmo tempo, sem estragar tudo. Jogador número 1, de 2018. Cara, esse filme é bom.
É engraçado dizer que algumas das melhores adaptações de videogames nem baseadas em jogos são. E talvez aí que esteja o segredo, sabe? Muitos dos filmes precisam aprender com o jogador número 1 e outras produções que eu não citei nessa lista. O jogador número 1 é a história sobre um gamer que vive num mundo onde que ele pega referência de tudo, né? A vida das pessoas é jogar aquilo, trabalhar, aquele é o trabalho delas, sabe? Tudo gira em torno disso. E ele tá cheio de referência, cara. Se você quer agradar um fã, não faz 1h30 de filme referenciando alguma coisa. Joga pequenas referências ali, pequenas aqui, sabe? Tipo, tem referência do Sonic, tem referência do Mario, do Mortal Kombat, um monte de coisa que a gente pira assistindo, mesmo que não seja a adaptação daquela obra, sabe? Verdade. E além dele ter uma história boa, efeitos especiais bons, ele é dirigido pelo Steven Spielberg, cara, que continua fazendo filmes bons depois de tanto tempo. Ele conseguiu agradar o público dos anos 70, dos 80 e agora tá agradando a nova geração, porque ele sabe que é isso que dá certo. Jogos, cara, todo mundo ama jogar videogame ou jogar algum jogo. E você não precisa fazer uma adaptação de um videogame, mas uma adaptação sobre videogames. Todo mundo vai gostar, todo mundo vai se identificar com alguma cena daquilo. Pra mim, jogador número 1, nessa primeira parte da lista aqui dos piores e melhores do Projeto Corneta, é uma das melhores adaptações baseadas em videogame. Você concorda comigo ou discorda? Comenta aqui nos comentários. Eu acho que ele é o melhor com referências. Piores e melhores adaptações de jogos. As primeiras... É isso aí, até porque se... Vamos pegar que tem que vir de jogo, ele tem referência de tudo que é coisa. É a mesma coisa lá que acho que o Free Guy e tudo, ele tem referências de tudo que é coisa também, mas ele não é jogo, ele é referências. Então, tipo assim, filme com ótimas referências, Jogador Número 1 realmente é um dos melhores. É muito bacana, uma história legal, curti pra caramba ver. E os outros ali, cara, eu acho que, pois é, cara, Detetive Pikachu é muito bom. Realmente é uma adaptação muito legal. Eu acho que é o melhor ali, o Detetive Pikachu. Na minha opinião. E o pior? Cara, eu não posso dizer... Cara, o do Mario não, pra mim não é o pior. Pior que não é. Pior é o do Street Fighter. Aquele ali do Street Fighter não tem como, meu. O do Mario, é que o do Mario pra mim tem uma feição mais linkada ao meu pai, sabe? Então eu tenho recordação, meu pai e meu irmão assistindo aí quando a gente era pequeno e vendo aí Mario Bros. E via. Via direto. Perguntava, e aí pai, tu quer ver qual filme? Mario Bros. Eu quero ver aquele lá. Então, por ser ter um link assim, cara, então tem um sentimento diferente, não é um sentimento querendo referências do jogo, sabe? Então pra mim é diferente. Pra mim o Street Fighter é absurdamente ruim. O Guile ali, né, o Guy, pra mim ele não tem problema ele ser protagonista. Qualquer um do Street Fighter pode ser protagonista. Hoje no Mortal Kombat tem um desconhecido. Oli Wang. Põe qualquer um, cara. O problema é os outros não estarem bem na fita também, sabe? O único no shape lá, não sei o que, pá, tudo detonando, sempre caindo, mostrando o braço. É o Jean-Claude Van Damme. O restante tá tudo figurante. O coitado do Bison lá, faltou comer muito sanduíche, tava muito seco. Quase não conseguia carregar aquele casacão que o Bison tem. Tu tá maluco, o tamanho daquele cap lá é maior que ele. Não tem. Pra mim esse aí eu tenho, sabe, também da infância de ver esse filme e não gostar. Não tem. Galera, o que vocês acharam? Achei muito legal as escolhas aqui, divertido a forma como o nosso amigo aqui ele apresenta o trabalho, gostei pra caramba. E eu acho que é mais ou menos nessas ordens que ele falou, só que com essas alterações que eu fiz. Beleza? Maravilha. Não esquece de deixar aquele like, se inscrever
e prestigiar aqui o Projeto Corneta aí também, que foi muito bom de ver junto com vocês. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, Projeto Corneta! Fui!